Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Um Poema para o Mundo, do canal Conversa Distante. Eu sou o Perón Rios e, como vocês sabem, o objetivo do quadro é que toda quinta-feira eu traga um poema para vocês e, após a leitura, faça algumas breves considerações. Então, durante a semana eu vou divulgando nas redes qual é o poeta ou a poeta, mas não digo qual o poema continua surpresa. Então, durante a semana eu fui anunciando para vocês que hoje teríamos um texto de Luís de Camões e da lírica dele, da lírica de Luís de Camões. Mas o poema ainda continua na surpresa, que já já vocês vão descobrir qual é. Antes de tudo, eu queria dizer o seguinte, eu queria lembrar que, é claro, o Camões ele é mais conhecido pelos Lusíadas, mas ele tem uma obra lírica absolutamente admirável. É claro que a obra lírica também ela é muito cheia de controvérsias, né, em questões de autoria, até porque a noção de autoria ela vai se consolidar mesmo no século XVIII, no século XIX, sobretudo. Então, na época do Camões, isso não era tão evidente, isso não era uma prática, né, a ideia de autoria. Nem era tão valorizado assim. Portanto, muita coisa da lírica de Camões está ainda sob suspeição. Muita gente não sabe se aquilo ali realmente foi escrito pelo Camões ou se um tema camoniano foi explorado por um terceiro. Mas, de todo modo, os estudos camonianos vêm trazendo uma certa estabilidade, mesmo a essas questões mais espinhosas. Então, queria lembrar para vocês o seguinte, que a obra lírica de Camões não foi publicada por ele em vida, né? Então, eu acho que essa é uma informação importante, a gente não pode perder de vista isso aí. Então, daí tantas controvérsias também, né? Ele não pôde publicar esse material enquanto estava vivo, certo? Portanto, no lírico, no gênero lírico, Camões explorou uma série de formas, né? Ele explorou eclogas, ele explorou sonetos, ele explorou odes, ele compôs canções, né? Ele compôs sextinas, ele compôs redondilhas, oitavas, tudo isso com um talento absolutamente impressionante, né? Essa diversidade de formas, há uma diversidade também de temas, né? O tema do desconcerto do mundo, da incompreensão de uma série de mudanças, o tema amoroso, da dor amorosa, né? Os temas mitológicos que são retomados pelo Camões também, aliás, eram uma tópica do Renascimento, né? Lembrando que o Camões foi um poeta renascentista, e tudo isso essa infinidade de temas também vai sendo explorada numa infinidade de formas. Então é um poeta realmente múltiplo e que não só foi absolutamente incomparável na sua época, mas foi um poeta admirável que inflama até mesmo a canção popular, como a gente sabe, né? A gente sabe, por exemplo, que um grupo como Legião Urbana vai retomar os versos de Camões para que a boa parte da juventude dos anos 80, dos anos 90, venha a conhecer Camões a partir justamente da música do rock, né? A partir de algo que estava muito em circulação, que tinha um alcance muito grande, que era o rock. Daí a gente tem ideia de como Camões realmente foi um poeta de grande envergadura, de grande paixão, foi um sujeito muito apaixonado, né? E, inclusive, isso gerou problemas na sua vida pessoal, que não vem ao caso agora, mas essa paixão ela é transbordada, a gente sente nos próprios versos. Eu queria mostrar para vocês só algumas coisas, por exemplo, as edições, né? Temos aqui, ó, os sonetos de Camões, pela editora Ática, da série Bom Livro, né? Uma edição bem interessante. Nós temos aqui, deixa eu separar, eu separei para vocês, a obra completa do Camões, né? Aqui, pronto, pela Nova Aguilar, certo? Então aqui nós temos a obra completa dele, em papel bíblia, como a gente sabe que é típico da Nova Aguilar, né? Temos da editora Cultrix também a Lírica de Camões aqui. Essa edição já não circula tanto, a gente encontra mais
nos sebos, né? E temos dessa série extraordinária da Atelier, os clássicos da Atelier, temos aqui, assim, né? Os sonetos de Camões. Aqui está, agora ficou bem nítido para vocês. Bem, essa edição realmente eu acho ela extraordinária. Tem um estudo aqui no início, os textos são muito bem estabelecidos, o vocabulário, que é um vocabulário, né, naturalmente, muitas coisas não são conhecidas por nós, ou são conhecidas de outra maneira, como vamos ver aqui no texto que eu escolhi. Então, todo esse estabelecimento do texto ele é muito importante. E essa edição aqui, ela faz isso, né, de maneira realmente admirável. O Camões, ele dialogou muito, muito, muito com um outro grande poeta, um pouco anterior a ele, né, do século XIV, que foi um poeta italiano chamado Francesco Petrarca, né, admirável. Né, e ele tem um cancioneiro, inclusive a Atelier também trouxe. A Atelier está fazendo um trabalho de tirar o chapéu. Olha para isso aqui. A Atelier com a editora Unicamp, nesse caso aqui, essa parceria com a tradução do José Clemente Pozzenato, né? O cancioneiro. Então, edição bilíngue, certo? Com ilustrações, com desenhos. Uma edição realmente capa dura, muito bonita, certo? Então, esse poeta, o Petrarca, foi um grande nome para o Camões. O Camões dialoga muito com a obra dele, certo? Bem, vamos para o nosso texto de hoje. Um dos sonetos mais bonitos, do meu ponto de vista, do Camões. Para quem não se lembra, né? O soneto é aquela forma em que nós vamos ter dois quartetos e dois tercetos, né? Claro que tem variações, como o soneto inglês, por exemplo, o soneto shakespeariano, né? Em que você vai ter 12 versos, depois os dois versos finais com um recuo, né? Mas o soneto que a gente conhece aqui em língua portuguesa, que tem mais penetração, se prolifera mais na nossa tradução, é esse soneto de dois quartetos e dois tercetos. Sem mais delongas, então, vamos ao poema de hoje, o soneto que eu separei para vocês. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora, do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menos parte. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Então, aqui temos o texto de hoje, esse soneto de Camões, em que, se vocês observarem, ele está em dúvida sobre a própria capacidade de escrever. A capacidade de escrever que dele, ele julga insuficiente para cantar o amor ou a beleza da mulher amada, da mulher admirada, né? É claro que isso é absolutamente um jogo retórico. Ele tem plena capacidade, ele tem plena consciência de seus domínios formais, né? Seus domínios de escrita. Isso é um jogo retórico, isso é uma modéstia, é uma estratégia de aproximar o outro a partir da diminuição de si. Mas também acaba sendo uma espécie de sopro pré-romântico, bem pré-romântico, daquela estratégia de colocar o ser amado 3 vezes maior do que aquele que o canta, né? Então, o ser amado ganha uma estatura muito maior do que a própria realidade. É um idealismo absurdo. Então, a gente vai perceber também o Camões fazendo isso com alguns séculos de antecedência, né? Sendo, digamos assim, uma espécie de romântico, pelo menos nesses aspectos, avant la lettre, né? Bem, olhem só. Eu cantarei de amor tão docemente por uns termos em si tão concertados, lembrando que concertados aqui está no sentido de harmoniosos. Isso é uma coisa importante, é situar o vocabulário de Camões.
esse vocabulário do século XVI, embora as palavras sejam as mesmas, os sentidos que as habitam não são necessariamente os mesmos. Então é preciso saber qual é o significado que lá no século XVI essa palavra continha, né? Então, concertado é uma palavra concertado com C, tá? É uma palavra que ainda hoje tem uma certa ideia de harmonia, embora para muita gente isso não seja tão evidente. Eu cantarei de amor tão docemente por uns termos em si tão concertados, ou seja, por umas palavras tão harmoniosas, né? Que 2.000 acidentes namorados, ou seja, 2.000 manifestações amorosas, faça sentir ao peito que não sente. Aí aqui a gente vai lembrar necessariamente de Orfeu, né? Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a beleza aqui, né, num padrão harmonioso, a beleza vai exercer um ofício de Orfeu, tentando justamente amolecer o peito pétreo. A gente vai ver isso aqui. A beleza em seu ofício de Orfeu. Aquele cântico de Orfeu que amolece as pedras. Então, o canto do poeta vai ser tão belo que vai fazer com que o peito pétreo, esse peito que não sente, também ele se amoleça, né? Eu queria só fazer uma consideração aqui antes. Vejam como Petrarca tem uma força sobre Camões. A poesia de Petrarca realmente é uma espécie de... exerce um diálogo muito intenso com a poesia do próprio Camões. Então, vejam, comparem isso que eu acabei de ler com essa primeira estrofe do soneto 131 do Petrarca, na tradução. Eu cantarei de amor tão novamente, que ao duro flanco a força arrancarei 1.000 suspiros ao dia, e acenderei 1.000 desejos na sua gelada mente. Aqui nós temos, eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados. Eu cantarei de amor tão novamente, que ao duro flanco a força arrancarei. Então, fica muito claro, assim, até a dicção é muito, muito parecida. E a ideia também, né, que o Petrarca diz que vai cantar de maneira tão nova, né, que vai acender 1.000 desejos na mente gelada. E aqui o Camões vai dizer que vai cantar de maneira tão bela, tão doce, que vai justamente fazer sentir ao peito que não sente. Bem, isso era muito comum na época, tá certo? Mesmo depois, por exemplo, a gente vai ver o Gregório de Matos, vai sentir de maneira muito evidente os ecos de Góngora, Quevedo, na poesia de Gregório de Matos. Isso era muito, muito comum. É um anacronismo querer discutir a autoria com esse tipo de produção, tá certo? Bem, farei que amor a todos avivente, de novo, né? A ideia do amor vai fazer com que todos se animem, todos ganhem vida novamente, né? Pintando 1.000 segredos delicados. Olha o verbo, né? Pintando, de novo aquela ideia horaciana, né? O pictura poiesis, né? Em que é pintar com palavras, que a retórica vai transformar na ideia de hipotipose, né? Você vai pintar com palavras de maneira tão viva que vai realmente comover o outro. Então, ele vai pintar 1.000 segredos delicados, né? Brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Pena ausente com uma ideia de saudade. Olhem a simetria, as antíteses colocadas de maneira simétrica, né? Brandas iras, temerosa ousadia. Nossa, branda ira é quase um paradoxo, né? Temerosa ousadia, a mesma coisa. Notem que essas antíteses, elas tentam justamente, numa forma de simetria, equilibrar uma paixão. Você tem a força da paixão do poeta, do eu lírico, e você tem uma forma que tenta segurar essa paixão que é absolutamente transbordante. Como eu comentei já, o Camões foi um sujeito absolutamente apaixonado, inteiramente apaixonado. Ele experimentava a híbris, o excesso, né? E isso sem se perder de vista também a ideia do exagero, né? Pintando 1.000 segredos delicados. Então, notem, é um poeta renascentista, mas que vai experimentando esses arroubos, que a linguagem vai denunciando. Lembrem que ele já tinha falado de 2.000 antes, né? Ele tinha dito assim, na primeira estrofe, que 2.000 acidentes namorados. Logo, na estrofe seguinte, ele diz 1.000 segredos delicados. Então, vejam
o número, né? O número realmente mostrando esse exagero, quase essa incapacidade de conter, uma incontinência amorosa, uma incontinência afetiva, que a linguagem mal consegue reter, né? Também, senhora, do desprezo honesto, honesto aqui no sentido de ingênuo, né? Também, senhora, do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menos parte. Então ele vai dizer a menor parte, ele vai dizer, porque ele não tem força de linguagem, lembrem, né? Ele está dizendo que não tem força suficiente de linguagem para dizer a beleza maior dessa figura amada. Ele não tem força de linguagem para isso. Então ele vai se contentar dizendo a menos parte, né? Agora, o interessante é ele dizer a vossa vista, o olhar, né? O olhar é uma coisa impressionante na lírica de Camões. Como ele gosta de falar dos olhos, como os olhos são uma tópica de Camões o tempo inteiro. E são coisas, apesar da imagem ser a mesma, ele sempre tem uma forma de remodelar aquilo, um modo de reformular. Vista branda e rigorosa. De novo aqui, uma contradição aparente. Porque a gente, agora, branda, no sentido de sem arrobos, é a mulher que tem o olhar brando, justamente porque ele não tem arrobas ou reprovações muito ostensivas, mas ao mesmo tempo é aquele olhar brando que sabe censurar de maneira delicada. Então, esse rigorosa é justamente que, ainda que brando, ainda assim é uma mulher que consegue estabelecer censuras, consegue se esquivar aos piropos do amado, né? No caso do eu lírico, é uma mulher difícil esquiva, né? Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui a gente tem uma inversão, né? Uma inversão que já antecipa, a gente vai perceber muito uma linguagem maneirista, muitas vezes no Camões, né? O que é essa linguagem maneirista? É uma espécie de eco pré-barroco. A gente vai perceber essas antíteses que eu estou mostrando para vocês, as inversões, né, os conflitos, tudo isso são elementos pré-barrocos. É uma espécie de transição entre o Renascimento e o Barroco posterior. A gente vai sentindo, o Camões já vai apreendendo essa nova sensibilidade. A força da sua subjetividade, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que o espírito do tempo realmente desembocasse nesse maneirismo ou até no barroco posterior, né? Para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, ou seja, para cantar a composição alta e milagrosa de vosso gesto, e aqui é preciso de novo situar, gesto é rosto, tá? No século XVI. Então, para cantar a composição alta e milagrosa do vosso rosto, que coisa bonita, né? Aqui falta saber, engenho e arte. Então, novamente, a linguagem é insuficiente para dizer a beleza do ser amado. A composição alta e milagrosa do seu rosto. Que rosto é esse, né? Eu acho que um rosto desse realmente é para paralisar qualquer um. Claro que aqui também a gente pode suspeitar da própria hipérbole a qual a gente já fazia menção. Em todo caso, dando credibilidade ao lírico, é preciso uma força de imaginação para alcançar um rosto como esse que o eu lírico camoniano está pintando, né? Então, notem que a estrofe inteira ela está antecipando aquela prática romântica, né, que eu falei para vocês, de inflacionar a beleza de ser amado, a estatura moral do ser amado, muitas vezes também, né? E um elemento que eu não queria deixar de observar para vocês é o seguinte: aqui falta saber, engenho e arte. Lembrem que o Camões, lá nos Lusíadas, já vai usar esse binômio, quando ele diz, né, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. Aqui, ele vai usar isso na sua lírica, mas, de novo, é importante situar as palavras. Se hoje a ideia de engenho e arte, a gente interpretaria que engenho é a técnica e arte, com a concepção de arte que a gente tem, com o resquício romântico, a arte é justamente a imaginação, é a inspiração. Lá no século XVI é justamente o inverso. Engenho vem de ingênio, justamente a inspiração, é o gênio, é a inspiração. E a arte é a técnica.
é o talento técnico. As coisas se invertem. É preciso estar muito atento na hora de ler um poeta como Camões ao vocabulário de seu tempo. Então, com isso eu queria finalizar o nosso Um Poema para o Mundo desta quinta-feira, né, com esse poema absolutamente representativo da lírica camoniana e como ele diz tanto para todos nós no momento em que estamos enamorados. A gente sabe que quando a gente está enamorado, a nossa linguagem ela é pífia, ela não consegue atingir o ambiente celeste em que o ser enamorado se encontra, ou o ambiente celeste em que pusemos o ser que tanto amamos. A linguagem não chega lá, porque somente uma linguagem divina poderia descrever de maneira tão perfeita aquilo que a gente acabou idealizando. Então, pessoal, com isso, eu agradeço e até a próxima quinta-feira com mais um poema para o nosso quadro do Conversa Distante.